Bom dia, bom dia! Vamos começar a live do mês de junho da fala. Vou colocar aqui o tópico para a gente marcar. Bem-vindos! Quem está chegando? Estou marcando aqui o tópico para deixar marcado. Já vou chamar as convidadas. Hoje nós teremos uma conversa com a Márcia Baroni e a Rebeca Paz. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu estou marcando aqui o tópico da live. Eu já vou fazer o convite para as convidadas. Hoje é uma conversa muito especial com a Márcia e a Rebeca. Eu só vou aqui marcar. Bom dia, obrigada pela presença. A Márcia já entrou, vou só marcar o tópico aqui para convidá-la para nossa conversa. Ótimo. Já está fixado, sejam todos bem-vindos, né? Live do mês de junho, 9 horas. Já vou começar convidando a Márcia. Né? E aí eu vou falando, enquanto elas forem entrando, gente, eu vou falar um pouquinho de mim, dessa perspectiva da live de hoje, né? E aí depois elas começam a conversar com a gente, tá bom? Então, Márcia, tô te mandando o convite. Ok. Aí a gente tem que aguardar a Rebeca entrar. Rebeca, convido. Umas duas convidadas da live do mês de junho hoje já foram convidadas. Esperam todos muito proveito. Bom dia, Márcia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite de fazer a mediação da live. Feliz de estar atuando agora junto com essa startup que eu achei demais, né? Pois é, nós que agradecemos, né? Estou muito feliz. Já mandei o convite para a Rebeca. E como a gente tem um tempinho, eu vou começar falando até a Rebeca entrar, né? De mim, do que a gente vai comentar aqui hoje da live, né? Com certeza. Joia. Eu estou atuando hoje, né, como contato comercial e atendimento ao cliente na fala, convite da Márcia e do Luiz, né? E hoje eu vou ser mediadora dessa live, desse encontro, né, com vocês, um momento especial para a gente falar, já que o mês de junho é um mês do orgulho e dia 28 foi comemorado o Dia Internacional, né, LGBTQIA+. A Beca já está aí. Beca, você aceitou o convite? Você recebeu? Já vou mandar de novo, senão me dá um alô aí. Mas, né, além das comemorações, né, a gente tem algumas matérias que foram publicadas nos veículos, até a Folha de São Paulo, que mostraram o agravamento da situação psicológica e financeira dessas pessoas. No momento da violência, inclusive sexual, entre outras questões e dificuldades nas diferentes esferas da vida ligadas aos preconceitos, à cultura de políticas universalistas, que reforçam as desigualdades e acabam reforçando as vulnerabilidades de grupos específicos, que é o caso da população LGBTQIA+, né? Esse é um tema que a gente vai falar, né, um pouco. Então, vamos ver que a Beca, ela mandou o convite aqui, já vou aceitá-la para ela participar. E aí eu passo a palavra para a Márcia. Deixa eu falar aqui a Márcia, né? Ela é psicóloga, psicoterapeuta, cofundadora da Fala, né? Já está aí com a gente. Rebeca entrando, bom dia, Rebeca. Entrei, bom dia. Bom dia, Rebeca.
Bom dia, Tá meninas. um pouquinho do tema e eu estava justamente agora na parte que eu ia apresentar você, então já vou Ah, que bom, deu tempo certinho, então. se apresentando, né, para a galera que está chegando. Rebeca Paz, psicóloga e psicanalista, especialista em psicoterapia de casais e atendimento psicológico para a população LGBTQIA+, especialista em psicologia financeira pela Universidade de Chicago, atuou como psicóloga voluntária no Instituto Sete Sapientia. É assim que fala, gente? Eu fiquei Sapiens, é, Sapien. Sete Sapiens, isso. Ok. E no ambulatório de generidade da Casa de São Paulo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Agradeço a todo mundo que está participando. Quem quiser enviar perguntas, fique à vontade. Passo a fala para a Márcia. Vamos aproveitar esse dia. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, né, Vivi, de novo. Obrigada pela sua participação. Tem sido incrível com a gente aí, né? A gente já está quase 2 meses juntas e muita coisa tem acontecido, né? Então, super, super obrigada. Bom, para a Rebeca, então, né, é meu super, super, super obrigada por ter, né, aceitado o nosso convite, assim, com tanta disponibilidade. Para mim é um prazer enorme. Queria contar para vocês por que é um prazer enorme. Porque eu conheço a Rebeca, eu não vou nem falar há quantos anos, né? Nós já fomos Alguns parceiras, já, né? vários, né? Nós fomos parceiras em vários eventos, né? Aí ao longo de uma grande jornada. Nós trabalhamos juntas, né? Durante muitos anos na clínica lá, psicológica do SEDES. E eu também tive o prazer, né, de ter, de alguma forma, acompanhado a tua formação. Né? Não só a sua Sim. formação, como o seu crescimento enquanto profissional, assim, que, aliás, né, foi um belo percurso. Parabéns e obrigada de novo, né, por estar com a gente aí nessa parceria, nessa luta contra uma série de preconceitos, né, que a gente vê nas nossas áreas de escolha, de trabalho, enfim. Mas a gente vai falar já já mais sobre isso, gente. Então, para começar, né, vamos começar de fato do começo. Eu gostaria que você abordasse com a gente, Rebeca, duas questões, né, que eu acredito que assim nem sempre são claras para a maioria das pessoas, né? A primeira delas é sobre o letramento, né, da sigla LGBTQIA+. E a segunda, né, que eu acho que é importante, é você falar um pouco para a gente sobre a questão do gênero, né, e da identidade de gênero. Uhum. Pode ser? Claro, perfeito. Bom, primeiro também agradecer, né, o convite, fiquei muito feliz, né, porque é isso, né, acho que a gente se conhece aí, ó, chutando baixo, eu imagino pelo menos uns de 8 a 10 anos, Uhum. né, porque eu tive aula com você lá no SEDES, depois a gente trabalhou juntas, né, lá na clínica do Projeto NAFC, lá no Instituto SEDES, né, e, nossa, meu crescimento foi até de trabalhar junto ali, né, de ter supervisão com vocês, né, de acompanhar tudo que vocês faziam ali no projeto, nossa, meu crescimento foi muito, muito grande, né, então eu tenho uma Sim. profunda gratidão, Uhum. né, com relação a isso. Então, eu fiquei muito feliz de ser convidada por você, né. Bom, então vamos entrar aí um pouquinho no tema, né, acho que, primeiro que esse tema, eu acho que ele é bem complexo, eu gosto muito sempre de falar dele, porque eu acho que as pessoas, o que eu vejo muito é muita dúvida sempre, né? De, poxa, como é que eu lido, como é que eu abordo? Isso é um tema que não está ali no meu corriqueiro, e para mim ele está, né? Eu atendo bastante esse público, né? Então, assim, eu sou esse público, né? Então também tem essa questão, acho que isso é importante. Então, deixa eu explicar um pouquinho, né? Primeiro a gente pode começar por sexo e gênero, né? Pô, são coisas iguais? Não, não são coisas iguais, né? Sexo e gênero são coisas que a gente pode colocar como coisas diferentes, como coisas distintas, né? O sexo, primeiro que ele é biológico. Então, qualquer lugar do mundo, se a gente estiver aqui no Brasil ou na China, se a gente falar é um homem, ele vai ter mais ou menos as mesmas características biológicas, né? Os mesmos cromossomos, né? As mesmas características biológicas, vai ter pênis, né? Vai ter mais pelos em certas partes do corpo, vai ter barba, pode ter barba, mas em geral eles têm barba, né? O gênero já não. O gênero ele pode ser construído. Dependendo do país, por exemplo, o homem ele tem que ter uma barba grande. Dependendo do país, não.
né? Tem coisa, sabe aquela... Todo mundo já viu o que é coisa de menina e o que é coisa de menino? Acho que todo mundo aqui na infância, né? Acho que agora tá um pouco diferente, né? A infância hoje, ela tá um pouco diferente, mas nós, de uma geração anterior, tinha coisa que era de menina e tinha coisa que era de menino, né? Rosa, você vai colocar uma roupa rosa, o que automaticamente as pessoas olham e falam que é o quê? É menina. Você já tá com uma roupinha azul, automaticamente as pessoas pensam, deve ser um menino. Lacinho na cabeça, menina. Brinquinho, menina. Só que isso, obviamente, vai variar de sociedade para sociedade. A gente está falando do nosso recorte aqui, Brasil, né? Mas será que é em todos os lugares uma pessoa que usa brinco? Será que todas as meninas usam brinco? Pode ser que tenha uma tribo que lá não. Naquela tribo, esse símbolo aqui, esse aqui, seja de menino, seja para homens. Então, essa questão do gênero, na verdade, ela tem mais um contexto social, né? Ela vai mudar de acordo com cada sociedade, com cada tribo, né? E os valores são desiguais. Ser mulher e ser homem é diferente, né? Vai depender um pouco ali da sociedade. Não que o sexo não seja, claro que é diferente, biologicamente é diferente também. Mas em cada sociedade sempre vai ser a mesma coisa. Você é mulher aqui, você é mulher na China, você é mulher na Austrália. Né? Você é homem aqui, você é homem na China e você é homem na Austrália, independente do ponto de vista do sexo biológico, tá? Então, aí a gente entra numa outra parte, né, que é a identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? Né? Identidade de gênero é o gênero com o qual eu me identifico. Né? Quais são as possibilidades? Eu posso me identificar como mulher, eu posso me identificar como homem. Ou agora tem os que falam, olha, para mim é um gênero fluido. Eu não me identifico, né? Ora eu me identifico com mulher, ora eu me identifico com homem. Que já dá uma bagunçadinha na cabeça. Não, peraí, como assim? Não tem? Gente, não tem. Tem pessoas que não se identificam, né? E é um fato. Você vai conversando com as pessoas, né? Acho que na clínica eu acabo vendo isso com uma riqueza maior, né? De, olha, talvez eu não me identifique com nenhum dos dois. Eu posso fluir entre os dois? Tudo bem, por que não? Né? Então, assim, aí temos uma outra coisa, que é a orientação sexual. Identidade de gênero não necessariamente é orientação sexual. Orientação sexual é para onde eu dirijo o meu afeto. Né? Uma mulher, ela dirige o afeto dela, ela gosta de homens, ela sente atração sexual por homens, ou ela sente atração sexual por mulheres, por outras mulheres. Ou pelos dois, talvez. E a gente entra no bi. Né? Então, a gente começar lá as letrinhas, né? Que as letrinhas elas vão aumentando cada vez mais, né? Vamos lá. Já passou de GLS, passou para GLBT, LGBT e agora o LGBTQIA+, e acho que até, se não me falha a memória, estão aumentando, estão ampliando. Tá? Então, vou usar aqui mais ou menos o que... Vamos parar no LGBTQIA+, que eu acho que é o que eu domino um pouco mais. O mais, acho que engloba aqui bastante outras coisas, né? Bastante outras possibilidades. L... lésbicas, são mulheres que sentem afeto, que sentem atração por outras mulheres. G, homens que sentem atração por outros homens. B, bissexual, tanto faz. Pode ser um homem, uma mulher, né, que sente atração sexual por ambos os sexos, vai depender da pessoa. Óbvio que a gente você nunca sente atração sexual por todas as mulheres ou por todos os homens. Mas você pode sentir atração pelos dois gêneros. De repente, uma pessoa que você fala, nossa, que pessoa bonita. Né, pessoa interessante, e ser do mesmo sexo ou ser de um sexo oposto. O T tem duas, né? Tem o trans, né? E a travesti. Aqui no Brasil a gente tem esse conceito que é quase um conceito de identidade de gênero, né? Porque elas se nomeiam como travestis. Você não é nem homem e nem mulher, você é uma travesti. Né? A travesti, que eu acho que é um dos grandes preconceitos, talvez até, acho que a T até hoje, né? Eu acho que o T é a letrinha mais complexa, assim, talvez a letrinha que sofra ainda mais preconceito aqui no nosso país, né? A travesti, né, ainda está muito ligada à prostituição, até porque elas só conseguem esse tipo de trabalho. É muito raro elas conseguirem outros tipos de trabalho. Então, não é que elas estão conectadas à prostituição porque são prostitutas, né? Não é nisso, é porque geralmente é a única maneira de sobrevivência delas. Né? Então, travesti mantém um corpo biologicamente masculino, mas ela se veste e se entende ali, né, no mundo, unhas, aí os nossos símbolos, unha comprida, pinta a unha, que é um símbolo feminino, passa batom, tem o cabelo mais comprido, se veste com roupas femininas, né, a trans ou trans, né, não, geralmente nasceu biologicamente homem, mas se entende como mulher, e aí tem todo um processo de transição,
se quiser, né, se isso for uma questão, tomar hormônio, talvez fazer bloqueio hormonal ali na adolescência, quando isso começa a aparecer muito cedo, né, esse desejo, né, essa questão, faz um bloqueio hormonal para ver se, bom, é isso mesmo, tá bom, né, às vezes fazer a cirurgia, dependendo da pessoa, ela chega a fazer a cirurgia, mas isso não é a maioria dos casos, né, a gente já atendi muitos casos, tenho colegas, tenho amigos que fizeram, né, faz a mastectomia, se for um homem trans, nasceu biologicamente mulher, né, mas se entende como um homem, então passa um minoxidil para colocar, para que nasça uma barba, né, toma um pouco de hormônio para que tenha ali, talvez engrossa um pouco a voz, com uma voz um pouco mais masculina, faz a mastectomia, que é a retirada dos seios, né, escolha de roupas geralmente para uma coisa mais masculina, vamos no setor masculino escolher roupas, né, que acho que até isso, tem até algumas empresas que eu vejo que elas estão tentando trabalhar a coisa de uma vestimenta mais gênero neutro, tanto faz se é homem ou mulher, mas ainda a gente vai, se a gente vai em qualquer loja de departamento, tem o setor feminino e tem o setor masculino, né? Então, bom, o que é outra letrinha aqui, bom, o que é queer, né? Aí, quem tem interesse, acho que valeria a pena estudar um pouco de Judith Butler, mas o do queer é uma coisa assim, antigamente era usada para as pessoas que eram estranhas, tanto que o significado da palavra é meio bizarro ou estranho, né? Pessoas que não se adequavam ao padrão de mulheres e padrão de homens. Aquela pessoa que tem ali um tipo, nossa, mas será que é homem ou será que é mulher? Quando você fica meio na dúvida. Quando a pessoa brinca, um homem, mas que tá de brinco, um homem que tá com uma camisa florida, né? Isso seria o queer, né? Mas tem toda uma teoria ali que explica o queer, que as pessoas hoje se... pegaram essa palavra, então tá bom, a gente é esquisito, a gente é estranho, então eu sou queer, né? Nesse sentido de apoderamento, de uma tentativa de se apoderar dessa palavra, né? De, O I, que é o intersex. Oi? de Fala, pertencimento Viviane. ao grupo, né? Isso, exatamente, né? O I, que é o intersex, que seria o antigo hermafrodita, ou seja, tem uma questão biológica, já nasce ali ou com as duas genitálias ou com uma genitália ambígua, tá? Então, assim, o intersex é uma, né, tem uma porcentagem de pessoas que nascem assim, né? Tem um filme muito bonito que fala sobre isso, é um filme relativamente, não é tão antigo assim, chama XXY, porque é o intersex, né? E aí tem toda uma questão de como a família aceita essa criança, como é que você vai lidar. E aí eu vou colocar ela no padrão feminino ou masculino? É um bebê ainda, a gente não sabe o que vai ser, né? O A, que é o assexual, que tem o assexual romântico e o não romântico, porque não é porque você não sente necessariamente atração sexual, você quer ter relações sexuais, que você não pode ter um namoro. Tem os que querem ter um namoro e tem os que não querem. E o mais, que vai englobar todas as outras possibilidades tão diversas de sexualidade que existem no mundo. Eu acho que uma coisa que, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que, gente, isso é infinito. Eu tenho certeza que eu vou morrer e não vou saber de todas, entendeu? Então, o mais acho que engloba isso aqui. Tá bom, vão ter várias, a gente precisa ver caso a caso. Sim, perfeito, perfeito. Então, olha, pensando nisso tudo, né, a gente, porque tem aí dois processos, né, tem uma questão da transformação e o processo todo emocional também, né, e a gente sabe, né, até o nosso lugar enquanto psicoterapeutas, psicanalistas, né, que em geral, né, essas pessoas, para que elas possam viver, né, com um pouco mais de tranquilidade, com as suas escolhas, com a maneira como ela se enxerga, né, como ela se identifica, ela passa por vários passos, né, assim, né, um longo processo, né, e que a gente sabe também, né, Rebeca, que na maioria das vezes são passos bastante difíceis, né, são muitos conflitos, são muitas inseguranças, né? É a lida, né? Com toda a questão do preconceito e até, né? Será que é assim mesmo que eu me vejo? Né? Como é que o outro está me vendo? Então, assim, a partir do seu lugar mesmo de fala, né? Enquanto uma profissional que trabalha com esse público, né? Muito mais do que eu, enfim. O que você considera mais complexo, assim, no sentido assim, de atravessar esse rio?
É a família? É o trabalho? Como é que é a vida social? Né? Eu tenho aqui as minhas considerações, né? As minhas percepções, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho assim pra gente, né? Tem sempre um passo que é o mais delicado. Tem sempre um passo que é mais delicado, né? Eu acredito que assim, tem 3 passos que são muito delicados, mas um deles é o mais, acho que é o mais pesado ali, sempre é o mais difícil, que é o da família. Gente, passar pela. Eu nunca atendi, tá? Um paciente que se identificasse que fosse gay, que fosse lésbica, que fosse bissexual, que fosse trans, que fosse travesti, nunca. Que não tenha pensado, meu Deus, como é que eu vou contar para minha família? Será que eles vão continuar me amando? Será que eu vou poder continuar morando em casa? Será que eles vão me aceitar ou será que eles vão me deserdar? Eu nunca atendi, por mais que assim, claramente a família não fosse fazer isso do ponto de vista externo, né, de olhar e falar, não, uma família amorosa, uma família acolhedora, né, mas sempre, essa questão sempre passa, né, eu acho que de todas elas, eu acho que essa questão é uma das mais difíceis de ser, né, já atendi pessoas que me contam, sabe, assim, desde os 8 anos eu já tinha certeza, mas eu não conseguia, e tentava anualmente contar para a mãe e para o pai. E aquilo era um sofrimento atroz, e de repente aos 30 e tantos consegue fazer, fala, olha, depois que já está com uma vida profissional um pouco mais encaminhada, né, que arruma um companheiro, tem essa questão também, muitas vezes espera para ter um companheiro para contar para a família, porque aí qualquer coisa, é isso, se a minha família me deserda, pelo menos eu não estou sozinho. Então, eu acho que um dos grandes medos é da solidão, né? Um medo de ficar sozinho, um medo de perder essa família, né? Então, assim, claramente a família. Acho que essa questão da família, né? De como a família vai aceitar ou não aceitar. E tem família, gente, é verdade, né? Tem família que não aceita. Aqui a gente está falando aqui na nossa bolha, São Paulo. São Paulo é uma das cidades mais gays que tem, né? Então, não à toa que as pessoas migram para cá. Isso é muito comum. Quando você vem, eu atendo pessoas que falam, de onde você veio? Eu venho do interior. E lá? Mas lá ninguém sabe. Exatamente. Né? São 2 vidas mesmo. Aqui a pessoa consegue ter uma vida social, frequenta bares, às vezes tem um relacionamento sério, namora, né? Às vezes está casado, inclusive, já moram juntos, mas na cidade de origem, absolutamente ninguém sabe. E ninguém fala sobre isso. Lá ninguém pergunta. Aliás, tem até uma coisa, se a pessoa já for mais velha ali, uns 30 e pouco, 40, todo mundo para de perguntar se a pessoa tá com alguém ou não, porque já é isso. Todo mundo sabe, mas também ninguém fala sobre, então fica aquele assunto não dito. Sim. Que a gente sabe na psicanálise que isso é uma beleza, né? Sim, os não sim, ditos. Os impactos o quanto que isso traz, né, Rebeca? Exatamente, né? Então, assim, eu acho que essa é uma grande questão, né? Também uma outra coisa que é muito comum. A maioria dos gays, não vou falar 100%, mas vai uns 90%, todos tentam reverter a situação em algum momento da vida. Todos. Ou tenta religião, ou tenta algum tratamento, né, psiquiátrico, alguma coisa. Até já atendi pessoas que tentaram uma castração química, porque tá errado. Não posso sentir isso. Né? Então, se castra quimicamente para não sentir, para não ter libido, para não sentir atração sexual. E depois, no processo terapêutico, descobre que, olha, tá tudo, não é uma escolha, né? Eu acho que essa palavra escolha, eu acho ela complicada do ponto de vista até da própria aceitação, porque a pessoa acha que é uma escolha. Gente, não é, a gente não escolhe por quem a gente sente afeto. Só é. Sim. A gente escolhe o que a gente vai fazer com isso. Sim, exatamente. Né? Se a gente vai efetivamente vivenciar isso, ou se a gente vai se prender, se a gente não vai viver isso, se a gente vai ter uma vida, né, fake, se a gente vai casar com uma pessoa porque é o padrão heteronormativo, né? Então, e o trabalho, aí tem uma outra, acho que a questão é o do trabalho, né? Como é o trabalho? E aí vai depender muito, eu acho que esta talvez seja uma das grandes variáveis. Como é que eu entro no mercado de trabalho? Que é onde a gente passa quantos por cento da nossa vida? Muitos por cento. A gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. Né? Rebeca, deixa eu só fazer um adendo rapidinho, porque tiveram 2 perguntas que têm a ver com o que você estava falando. Eu acho que essa questão da como se identificar, né? A Carol Cime Fernandes perguntou aqui, a psicologia ajuda a pessoa a se identificar melhor? E ela também fez uma outra pergunta. As pessoas que têm essa dificuldade familiar, aonde pode procurar ajuda? Dentro do consultório, você acredita que a psicologia ajuda para fazer isso? Porque eu acredito que seja, né, essa questão que eu tô falando. Se até castração as pessoas procuram, realmente
que é difícil de se aceitar, né? A gente vê que não é só a questão externa, é internamente mesmo entender esse prazer, onde fica, para se aceitar. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Sim, né? Eu acho que, claro, se o ambiente ele é mais ou menos conservador, né? Se o ambiente ele permite ou não permite, isso automaticamente impacta na gente internamente, mas tem essa batalha interna, tá? Sempre tem. Né? Então, no consultório, eu consigo ver essa batalha interna com muita intensidade, né? De pessoas que já chegaram, assim, com muita vergonha, falando, então, eu acho que eu sinto atração sexual por pessoas. Aí você, bom, aí você vai, né? Que pessoas? Aí, de repente, a pessoa vai sentindo confiança e consegue falar, então, eu tô sentindo essa atração sexual por um amigo. Qual o problema? E geralmente eles trazem assim, não tem problema? Não. Tá tudo bem, me conta um pouquinho mais dessa pessoa. Né? Então, quando ele encontra um ambiente ali que a gente, tá bom, vamos falar sobre isso, não é um problema você gostar de um outro rapaz, me conta desse cara, né? Automaticamente a pessoa vai sentindo que, poxa, não é que eu tenho um espaço aqui em que eu posso contar dessas coisas, né? Em que eu posso me entender melhor. Isso é um processo, eu também não sei da pessoa. Não posso falar, eu acho que, né, Márcia, a gente trabalha com isso, a gente não sabe da pessoa mais do que ela. A gente só permite, a gente está ali como ferramenta para permitir que a pessoa se descubra. Pode ser que goste de homens, pode ser que goste de mulheres, pode ser que goste dos dois. Qual o problema? Tá bom, a gente está ali para descobrir isso juntos. Né? Então, eu acho que o espaço da terapia, né, é um espaço em que as pessoas podem ali, como todas, não é só sexualidade, a gente pode se descobrir como um todo. Qual a carreira que eu quero seguir, que tipo de profissional que eu quero ser, que tipo de família que eu quero ter, o que eu gosto, o que eu não gosto, eu gosto de viagem, eu gosto de carro, sei, né? Eu acho que a terapia está ali como mais uma ferramenta, né? Acho que você falou até dos familiares, né? Poxa, é uma questão também, né? Muitas vezes eu tenho que falar para alguns pacientes também, olha, mas eu tô vendo que o teu pai está tentando, né? Ele também não sabe como lidar com isso. Isso é muito novo para ele, até porque na geração dele, isso não existia entre 1 zilhão de aspas, né? Claro que existia, mas era uma coisa muito mais escondida. Não existia dessa forma, né? Não existia de uma maneira aberta. Vamos retomar, por exemplo, que o casamento, né, entre 2 homens e 2 mulheres, ele só é possível desde 2013. Gente, não faz nem 10 anos. Isso é nada, historicamente, isso é absolutamente nada. Muito recente. Né? A transexualidade, né, ela sai do DSM faz 2 anos. Ou seja, de novo, né, como transtorno, como doença, isso é absolutamente nada historicamente. Né? Até hoje é muito comum eu escutar pessoas falando homossexualismo. Ismo é doença. O sufixo ismo significa doença, homossexualidade. Vamos trocar, vamos fazer essa troca. Né? Então, assim, tudo isso, né, fora as piadinhas, né, que as pessoas vão me contando. Nossa, na infância inteira eu escutei que eu era gay, porque tinha um detalhe ou outro. Então a pessoa vem com aquela carga de, meu Deus, será que eu sou gay? Tá, mas o que é ser gay? Vamos entender o que é ser gay. É ser afeminado? Não necessariamente. Ou ser masculinizada? Não necessariamente. Pode ser. Sem problema se for também, mas necessariamente é? Não. Ou um trans, né, que chega ali todo confuso e fala, mas será que eu tenho que fazer a cirurgia? Não sei, você quer? E depois a gente vai conversando e de repente eles descobrem que não precisa fazer a cirurgia. Pode ser uma possibilidade. Mas não precisa ser também, não é necessariamente, né? Não é um caminho, uma via assim, olha, você precisa fazer a cirurgia. Nós estamos no Irã, né? O Irã é campeão em cirurgias de transexuais. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Como assim, Irã? Sim, porque lá você ser homossexual é um crime, mas você ser transexual é um erro de Deus. Então, se você for minimamente afeminado, você automaticamente, compulsoriamente, você é encaminhado para fazer essa cirurgia. Olha. Tá vendo como muda de sociedade para sociedade? É muito interessante, né? Sim, então, sim. E o número de aspectos, né, que estão em volta de tudo isso, né, Rebeca? Contando aí, como você disse, com o imaginário das pessoas, né? Eu acho que tem muito essa questão, né? Então é gay, é afeminado, né? É lésbica, né? Tem uma aparência mais masculinizada, né? Então isso ainda permeia demais, né? Então a gente precisa falar o tal da sobre pinta, isso, né? Você precisa da pinta. Exatamente. Você precisa ser. Ou, nossa, mas você não tem cara de lésbica. O que é ter cara de lésbica? Gente, lésbica você é uma mulher
e gosta de outras mulheres, sente atração, pronto. Não precisa, você não precisa vestir certas roupas, você não precisa cortar o cabelo curto, pode, tudo bem. Se você gostar muito de cabelo curto, vai lá, corte o cabelo, né? Faz o cabelo que você quiser. Mas não precisa ser isso. Assim como uma mulher hétero não pode ter um cabelo curto. Sim, mas isso a gente escuta desde o início, né? Ou a maioria de nós, talvez, né? Então, um garoto, né? Um menininho ainda que chora, homem não chora, né? Quantas vezes, né? A gente já Exato. escutou isso, né? Homem não pode chorar, As mulher quer cortar pernas. o cabelo curto, mas Ih, será que a Marcia travou? Hum, Travou. Acho que ela travou. É, mas então Né? até Mas lá voltar, você estava começando a falar sobre a questão dos impactos no trabalho, né? E aí a gente podia voltar a falar disso agora, até a Márcia ver se ela do trabalho, né? Olha, eu acho que aí, né? Opa, voltou, Marcia. voltei. voltou É mais. que entrou um telefone Voltou, vai. aqui. Eu estava Né? falando. Então, a Viviane está falando do trabalho, né? Do ambiente de trabalho. Né? Voltar. Então, assim, o que eu vejo dos pacientes, eu vou contar aqui do ponto de vista de alguém que, né, acompanha bastante paciente, e eles vão me contando do mundo do trabalho. Também é outra situação. Bom, como é que eu vou contar no trabalho? Né? Pensa o seguinte, o que eu vejo é que é o seguinte, se a empresa for mais aberta a essa questão, for uma empresa menos conservadora, em geral com um público mais jovem, funcionários mais jovens ali, na faixa entre 20 e 40 anos, em geral essa é uma questão mais tranquila. Sempre tem essa pequena apreensão, ai meu Deus, como é que eu vou contar? Depois eles vão vendo que não, eu cheguei lá, já tinha um monte de colega que também era gay, já falou do marido, já falou da esposa. Ufa, né? Há uma coisa de um alívio, um certo alívio, ufa, que bom, né? Então, tá tudo bem. Mas é Outras algo então pessoas que ligado ao perfil, né? Você está trazendo já um ao perfil perfil da de, né? empresa. Que é um ambiente mais acolhedor. Isso, que tem mais, que acolhe mais, que tem mais pessoas que também estão todas essas letrinhas aqui, então assim, mas sempre tem essa, bom, deixa eu conhecer esse ambiente, depois que conhece e vai vendo que tem, aí eles começam a falar, já falei que eu também namoro um cara, que legal, e aí, como é que foi? Não, super bacana, já combinamos um happy hour, né? Outras empresas mais conservadoras atendem pacientes que nunca contaram no ambiente de trabalho. Então, aqui temos uma cisão, né? E o quanto isso traz todo um sofrimento psíquico. Você não poder ser quem você é, ou tal, não poder dar pinta. Então, se são mulheres, tem que estar muito feminina nesse ambiente de trabalho. Nossa, mas por quê? Você gosta? Não, não é nem que eu gosto de ter unha pintada. É que eu não posso dar pinta no meu trabalho. Né? Ou situações, acho que aí até um pouco mais graves do ponto de vista psíquico, né? De todo um sofrimento que tem aí, que a pessoa tem que fingir que ela efetivamente é hétero, né? Que ela tem uma família, de ter foto ali, sabe, na sala da pessoa, com uma família fake, né? Como se fosse, né? Acho que a Viviane até comentou uma situação de uma pessoa que tinha ali uma foto familiar, né? Com os filhos, que ele tem com o marido dele, mas na verdade, na foto que está ali na mesinha do trabalho dele, a pessoa que estava companheira é a irmã. Então, quem bate o olho fala, uma família hétero. Né? Então, eu acho que do ponto de vista psíquico, isso aqui está falando de uma pessoa que deve estar muito adoecida. Poxa, como que bate nessa pessoa não poder falar para os colegas de trabalho? Ele vai ser menos homem? Se ele tiver um companheiro homem? Provavelmente naquele ambiente sim, por isso que ele não conseguiu contar ainda. Ele vai ser menosprezado, ou pelo menos ele sente que ele vai ser. Não sabemos se vai ser uma fantasia ou se pode ser que seja real mesmo. Realmente, às vezes, né? Você está me falando que realmente ali naquele ambiente você vai ser menos. Quando você contar que você tem um companheiro homem, o grupo vai te colocar numa posição menor do que eles. E aí, o que a gente faz com isso? Porque aí mistura também, né, Rebeca, com a questão das competências, né, assim, que a pessoa seja vista, né, como menos homem, mas, né, ela não necessariamente, e ó, obviamente, né, até melhor dizer, acho que em todas as vezes, né, as suas competências, né, não vão ser alteradas por isso, né, então acho que esse trabalho é super importante, né, não misturar, né, quem você é, né, com quem você se identifica, com que gênero você se identifica,
e as suas competências enquanto profissionais, né? Acho que essa é uma questão, né, que precisa ser bastante trabalhada, né, na sociedade em geral, mas agora falando particularmente, né, no ambiente corporativo, porque a gente que tem agora estado mais em contato, né, dentro desses ambientes, como isso é uma questão, né? E mesmo no consultório, isso que você falou, poxa, às vezes, né, a Viviane deu o exemplo do porta-retrato, né? A gente sabe das redes sociais também, né? Atualmente, quando você né, tá aí participando de um processo seletivo, quando você chega para ter uma conversa, a pessoa já sabe de tudo quase da sua vida, né? Porque, pelo menos aquele recorte ele já existe ali, né? Exatamente. Como isso é complicado, né? E como você disse, como essa cisão, né, acaba influenciando e tendo um grande impacto emocional, né? Porque tudo que é dividido, né, vamos simplificar um pouquinho, né, fica mais difícil, né? A gente fica mais fragilizado. Sim. Sim, né? A gente sabe, né, que tudo que é isso, que a pessoa precisa viver em separado, traz um sofrimento muito grande. Isso é muito comum, né? Da pessoa ter tirado uma foto com o companheiro ou com a companheira e não conseguir postar. E aquilo é um sofrimento. São, às vezes, várias sessões de análise para falar, tá bom, mas eu quero postar, mas eu não consigo. Sim. Porque o que vão pensar, o que a minha família vai pensar? E às vezes vem ataques mesmo. Não é uma fantasia da pessoa. Muitas vezes ela é atacada mesmo. Sim. E o que a gente vai fazer com esse ataque? Como é que a gente defende desse ataque? Porque a pessoa não está fazendo nada de errado. Ela está ali com uma companheira dela, de vida. No trabalho, né? Como é que vão saber? Vão saber. O trans, eu acho que aí é um pouco até mais complicado, porque o homossexual hoje, ele até... Acho que até, vamos lá, a gente tem um mês agora, né, de toda essa questão, né, que eu acho que é muito interessante do ponto de vista, pelo menos estão falando desse tema. Sim. Né, esse tema aqui, ele está sendo abordado, as empresas estão lidando com ele, acho que temos muito para caminhar, um trabalho de formiguinha. Né, não sei se vamos finalizar ele em algum momento, acho que não, acho que sempre vai ser uma batalha, mas, poxa, tá bem melhor do que era antes, né? Então, assim, seguimos aqui no caminho. Mas os trans, o que eu vejo no ambiente de trabalho é que eles não falam nas entrevistas, com um medo muito grande de sequer passar. E aí, só que isso vai precisar ser dito na hora de entregar a documentação. Então, o que eu já vi muitas vezes eles passam na entrevista porque eles têm competência para isso, porque eles estudaram. Aí aqui a gente já tem por trás uma família que aceitou, uma família que conseguiu dar um mínimo de base ali, né, para esse ser conseguir estudar, conseguir se desenvolver profissionalmente. E aí entramos numa outra batalha, que é o mercado de trabalho vai conseguir me aceitar do jeito que eu sou? Ou seja, passou pela família, que é difícil. Né? Que é bem difícil. Só para vocês terem uma ideia, eu me lembro claramente da primeira vez que eu vi uma menina trans almoçando na padaria num domingo com a família. E eu tomei um susto, porque eu falei, gente, eu nunca vi. Olha, esta cena. Né, de uma família ali tomando café. Em geral, a gente via à noite, em ambientes de balada, em ambientes ali, né, super complexos. Nunca tinha visto. Me assustou o fato de eu nunca ter visto, não o fato da família estar ali. Eu achei ótimo que estivessem lá, né? Mas, poxa, porque que acontece que não acontece? Isso não é natural? Vamos sair num domingo para tomar café da manhã? Né? Aí tem a família. Passado a família, tá bom. E agora? Como é que o mercado de trabalho me aceita ou não me aceita? E pensando aí eu acho que vai depender da empresa, né? Sim, é isso que eu queria dizer, perguntar para você, assim, o perfil da empresa, um pouquinho que a gente já falou, e assim, o que as empresas, né, assim, poderiam fazer para tornar esse ambiente um pouco mais acolhedor, né, para essas pessoas, né, um ambiente mais, na verdade, mais humano, né? Eu acho que, bom, aí vamos puxar a sardinha para a psicanálise, né? A nossa profissão é da fala. Como que a gente entende que, né, a nossa profissão, ela entende que a nossa, né, a teoria é, vamos falar sobre o assunto. Né? Quando a gente fala, muitos monstros que a gente achava que eram desse tamanho, eles viram desse tamanho, né? Super contornáveis. Então, vamos falar sobre o assunto. Acho que a principal coisa, né, a principal questão é falar sobre. Então, uma questão, por exemplo, que lá na Santa Casa, né, no ambulatório que eu trabalhei, que era de generidade, então lá a gente atendia gay, lésbica, trans, travesti,
Bom, todas essas letrinhas, elas passavam. Aí a gente descobriu que tinha uma questão interessante acontecendo, que era a recepção. Tinha um ambulatório, tudo bem, mas é um ambulatório dentro de uma UBS, certo? Como é que essas pessoas eram recebidas? Porque tem os recepcionistas. Então, o que aconteciam? Certas cenas, porque chegava lá, documentação João da Silva, por exemplo, só que, gente, era uma mulher, claramente chegava uma mulher com nome social, por exemplo, Maria. Né? E na hora de chamar a pessoa, porque a ficha estava João. Aí todos lá sentados, João da Silva. Me levanta uma mulher enorme, maravilhosa, né? Cabelão comprido, unha feita, né? Salto alto, desse tamanho. E a pessoa ficava muito chateada. Chateada, com raiva, dava briga lá dentro, né? Já tivemos várias situações. Então, uma das coisas que a gente fez como ambulatório foi fazer uma palestra para os funcionários. Gente, olha, vamos explicar um pouquinho, explica a sopa de letrinhas, né? Uma coisa mais pedagógica mesmo, né? Explica o que é nome social. Gente, na dúvida, uma coisa que eu sempre... Tá, mas como é que eu chamo? Pergunta. Como você gostaria de ser chamada? Eu gostaria de ser chamada de Maria. Perfeito. Ah, mas e se eu errar o pronome? Avisa que talvez a gente erre. Pode ser que a gente erre o pronome mesmo. Quando a gente avisa, né, eles também falam, pô, então tudo bem. Quando a gente se mostra humano, que aí, gente, eu posso errar, e eu não tô errando para te ofender, eu tô errando, errei porque errei, isso é só uma falha. Né? Às vezes de um pronome, você está cansador, cansada, porque aqui no nosso país tem isso, né, esse A e esse O, né? Avisa, pergunta, como que você quer ser? Ela, então vamos usar tudo feminino. Pode acontecer errado? Claro que pode, a gente avisa, olha, desculpa, pode ser que eu erre. Pronto, isso automaticamente, parece que a pessoa já vem mais tranquila. Sim, sim. E a gente ela vai vem vendo... menos armada, né? E ela tem motivo para estar armada. O que eu penso assim, veio armada é porque passou por alguma situação. Com certeza, com certeza. Rebeca, e a gente vai vendo, né, até também nesse trabalho, né, contra o preconceito em relação aí, né, aos transtornos mentais, né, aos problemas emocionais, que às vezes, né, são atitudes, são estratégias simples, né? Não são coisas tão complexas, né? Que os ambientes precisam fazer, né? Para serem mesmo mais acolhedores, né? Mais humanos, né? Eu acho que essa é a palavra. Você contando desse exemplo, eu me lembrei, eu acompanhei uma pessoa durante um bom período no meu consultório, e que tinha toda essa questão, né, de se apresentar como uma mulher, né, num ambiente de trabalho muito conservador. E num determinado momento, né, isso acabou acontecendo e foi um alvoroço, né, o dia que ele chegou no trabalho, num ambiente 90% masculino, mas tinha lá uma população feminina, e foi um alvoroço, e o problema maior foi o uso do banheiro. Ele ia usar o banheiro masculino ou o banheiro feminino. Tanto, né, que na época, isso já tem uns 2 anos, né, eu acabei fazendo um pequeno trabalho assim, de conversa com a equipe de trabalho, para a gente organizar um pouco isso de uma forma muito mais simples, né? Mas isso gerou um caos. Então você vê como uma mudança, né, para aquilo que a gente não que a gente não fala, porque aquilo que a gente não fala, a gente não conhece. Não é? Se a gente não fala, é como se não existisse, mas existe. Aí, de repente, chega uma situação, né, e as pessoas se desorganizam demais, né? E isso é para essa população, isso é para as pessoas, né, que têm questões aí da ordem, né, dos transtornos emocionais, para todos esses temas, né, que de alguma forma ainda são silenciados na nossa sociedade. A gente sabe que tem vários, e como você disse, é um trabalho de formiguinha, né? Mas não é um trabalho tão complexo. Né? Assim, o que é mais curioso, não, exatamente, né? Assustado com a resistência, né, que os espaços têm, né, de abrir, né, para esse espaço de fala mesmo. Né? Preconceito não salva a vida. As pessoas precisam entender isso. Né? E para a gente se libertar um pouco dos preconceitos, é só o conhecimento. Não existe outra forma. O ser humano tem uma tendência natural a ter dificuldade com tudo que é diferente. Tudo que é diferente assusta. Exatamente.
né? Da pandemia, vamos pegar esse exemplo que vivemos aqui. Gente, era tão diferente pra gente, a gente assustou, né? Mas olha, é um banheiro. Todo mundo vai ao banheiro, gente. Todos nós, se tá tudo certo, se está tudo funcional, a gente vai ao banheiro. E você vê, é uma questão, e agora, o que a gente vai fazer? Tem alguns lugares que eles já fazem um banheiro feminino, um banheiro masculino e um banheiro gênero neutro. Foi isso que aconteceu no espaço. Se tem 3 banheiros, né? Beleza, a gente resolve a questão assim. Por enquanto é o que é possível. Né? Agora, em outros ambientes tem 2. Vamos supor que tenha 2 banheiros ou só 2 alas ali. Como é que a gente resolve a questão? Em geral, a técnica aqui que a gente tem, se é uma mulher ou um homem trans, usa o banheiro feminino. Por quê? Ah, mas que absurdo, não sei o quê, porque vai ter agressão? Gente, a questão é que se for um homem trans ou uma mulher trans num banheiro masculino, a chance desse homem trans, essa mulher trans ser agredido é infinitamente maior no banheiro masculino do que no banheiro feminino. Sim. É só por isso. É uma vulnerabilidade. Entendeu? Que elas vão usar o banheiro feminino. É só por isso. Deixa eu fazer um comentário, porque saiu no jornal aqui do Estado do Espírito Santo, que o Ministério Público baixou uma portaria falando exatamente dessa situação, de transexuais e travestis poderem usar o banheiro que quiserem dentro do Ministério Público, aqui do Espírito Santo. Só que a Câmara de Vitória, dos vereadores, quer barrar, não quer aceitar. Olha como que é É só um banheiro, gente. Mas é uma briga na justiça entre o Ministério Público e Câmara de Vereadores de Vitória. A gente é só um banheiro, mas é uma coisa... O que significa esse banheiro, né? Na verdade é isso. Gente, é uma coisa básica. É um direito, vamos lá, todos nós usamos. E aí, você barrar que isso aconteça... Essa pessoa vai ao banheiro. Isso é uma questão para as trans e travestis. Quando vai sair de casa, onde é que eu vou ao banheiro? E é verdade, você fala mesmo. Onde é que você vai ao banheiro? E você trouxe uma... Opa, desculpa. Voltou? Tá aí. Voltou. 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 Eu acho que você trouxe uma questão, né, assim, super importante, né, que é a questão da violência. Eu a acho gente é que campeão, né? O Brasil é campeão. Né, isso tem mostrado, né, o índice de violência, né, o aumento do índice de violência. Né? O Brasil ele é campeão ao mesmo tempo que a gente é campeão em consumo de pornografia, né? De pornografia homossexual, trans e travestis, a gente também é campeão em assassinato e violência dessa mesma população. Tem uma coisa errada, né? Exatamente. Tem alguma coisa estranha. Bem estranha. Bem estranha, né? Como tudo. Então, por isso até, né? Eu penso o seguinte, quanto mais a gente falar desse assunto, muitas pessoas... se você está consumindo pornografia, porque é isso, se ao mesmo tempo a gente é campeão de uma coisa, ó raiva que tem. Olha o ódio que tem, né? Dessa sexualidade, que ela não está sendo compreendida pelas próprias pessoas. Sim. Tá, você sente atração e ao mesmo tempo você sente ódio de sentir essa atração. Sim. O que é isso? Por que sentir raiva? Por que sentir ódio de algo que deveria ser um afeto? Tá bom, você sente atração. E o que a gente vai fazer com isso? Vai assassinar o outro por quem você sente atração? É assim que a gente soluciona a questão? Né? Então, penso que é isso. Quanto mais a gente falar... Né? Essa tá questão que é muito recente, eu nem sei quantos anos tem essa questão do orgulho gay, mas eu acredito que seja pouco tempo que isso exista, né? Você sabe, Viviane? Deixa eu abrir aqui, a gente fez um estudo, né? A gente tem um dado aqui que a Simone compartilhou com a gente. Simone é uma colaboradora que trabalha com diversidade. Simone, cadê você aqui, né? E ela mandou pra gente bastante material aí. Ver se eu consigo abrir. Então, mas se você achar, é razoavelmente recente, mas e que bom, porque pelo menos o assunto está sendo falado. Sim. Acho que é uma caminhada muito longa, né? Mas é isso, banheiros, a questão do banheiro, e você vê, ó os entraves que a gente entra. Né? A família, então assim, tudo é difícil, a pessoa fica assustada, e ela tem razão de ficar assustada. Você não pode usar um banheiro, você não pode falar no meu ambiente de trabalho. Uma outra coisa, né? Saiu um estudo também
esses dias, falando de uma... que, assim, acho que era 70%, 60% das pessoas já tinham, os gays, travestis, não sei o que, já tinham ouvido alguma piadinha no ambiente de trabalho. Sim. Também, nunca conheci ninguém que não tenha falado, pô, eu ouvi tal coisa e aquilo me incomodou. Sim. Né? E às vezes, o que é mais interessante, até, por exemplo, numa Santa Casa, no SEDES, né, que é um ambiente super... Imagino que um dos ambientes mais tranquilos Sim. que eu já vi com relação a isso, mas até lá eu já ouvi. Sim. Na recepção, nossa, mas é um casal de 2 homens. Sim, é um casal de 2 homens. Tudo bem, né? Que seja um casal, porque a gente trabalhava lá juntos com casais e famílias. Sim. Né? E a Márcia acompanhou. Quantos casais de 2 mulheres, de 2 homens não chegaram lá? Sim. Né? Eles já vinham muito assim, será que eu vou ser bem aceito aqui? E depois eles viam que sim, mas sempre vem com esse medo. Será que eu vou ser bem acolhido nesse ambiente? Né? Então, acho que essas questões todas da empresa, eu acho que quanto mais a gente falar, ajudar, principalmente o pessoal que recebe, cara, a pessoa da recepção, acolhe, tá bom, quer ser chamado de Maria? Beleza, vamos chamar de Maria. Aqui, ó, nome social, carteirinha, o crachá, é outra briga. Vai sair com o nome o do RG ou vai sair lá o nome social? Tem empresa que não sabe lidar com isso. Exatamente. Outras que estamos aí numa... Tá sendo muito mais tranquilo. Tá bom, sai o nome social da pessoa. No crachá, todo mundo vai conhecer pelo nome. O que não é nada absurdo, né, gente? Quantas pessoas a gente conhece hoje com nome social? Eu comentei Várias. isso, né? A gente falou... Eu vi esses dias uma live falando sobre uma trans que ela tem feito trabalho na internet, né? E ela falando, poxa, qual é a dificuldade das pessoas aceitarem meu nome social? Se Xuxa é conhecida, né? Pelé conhecido, né? Quantas pessoas, Silvio Santos, né? Que é outro nome completamente diferente, não só essa questão de ser sexualidade, mas é um nome onde a pessoa se identifica, né? Como a sexualidade assusta, mesmo que ela seja normativa, mesmo que ela seja heteronormativa, ela ainda assusta. Aí falou das outras caixinhas, então entramos nas outras letrinhas, bom, nem se fala, né? Aí assusta mais ainda. Uma dúvida, até perguntar, das letrinhas, até a gente estudando, eu estava vendo aqui, eu não tenho certeza se o material é de 2007, tá? O que a gente tem falado sobre a Declaração de Direitos Humanos para combater a discriminação, eu acho que ela vem dessa coisa de formalizar as letras. Ela tem dentro já uma coisa da sexualidade e de gênero, né? Porque cada letra ela tem uma definição, né? Então ela já parte daí para fazer essa questão do direito e da identidade, né, de cada um dentro do grupo. Não é isso? Isso, tem ali dentro das letrinhas, tem tanto a identidade de gênero, ou seja, com qual sexo eu me identifico, né? Se é feminino ou masculino, ou um gênero neutro. O não binário, por exemplo, é a pessoa que fala assim, ora eu sou mulher, ora eu sou homem, né? E tem um nome ali, e de repente se apresenta como um ou outro. E tem outra questão que é a orientação sexual, que é isso. Bom, eu posso ser, se você não é trans, você é cis. Lá sabe aquele tal de cisgênero? Acho que todo mundo agora já ouviu falar nesse cisgênero. Cisgênero é aquela pessoa que não é trans. Nós todas somos cisgênero. A gente nasceu mulher, biologicamente mulher, e acho que estamos ok com essa questão, certo? Eu tô bem feliz sendo mulher. Não tem uma grande questão com relação. Márcia, tá tudo bem? Tudo bem. Viviane, tá tudo bem? Então somos cis. Né? Então a gente é cis. O trans, mas nós somos cis. A gente pode ser cisgênero, homossexual. Né? Pode ser, podemos. Nós 3 somos mulheres. Ou a gente pode ser lésbica, ou seja, o nosso afeto está ligado a outras mulheres. Pode ser heterossexual ou pode ser bissexual. Quem vai depender? Né? Então tem as duas. Você pode ser, tem uma coisa que é a identidade de gênero, outra coisa é a orientação sexual. Tá? Então, dentro dessas letrinhas tem tudo aqui, né? Mas é isso, gente, ele é um tema tão amplo que a gente poderia aqui ficar talvez horas falando sobre isso e a gente não ia chegar a uma conclusão. Talvez, acho que a grande sacada, né, a gente chegar e falar, ixi, tem muito mais coisa para conhecer. Verdade. Rebeca, a gente está chegando próximo aí, infelizmente, do nosso tempo,
Mas eu queria te fazer assim uma última pergunta, né? Frente a tudo isso, né, que a gente conversou aqui, você percebeu ao longo do tempo um aumento, né, na busca pelo atendimento psicológico? Né? Até porque, né, eu acho que também existe um preconceito também em relação a buscar ajuda, né, na área emocional. Como é que você sentiu isso assim no seu consultório? Olha, acho que a pandemia, acho que em geral, né, aumentou Para muito a todos, procura, né? porque gente, foi e Foi está punk. sendo, né? A gente está aqui vivendo a quarta onda ainda, né? Sim. Todo mundo pegando Covid de novo. Então, aumentou muito, muito, muito. Né? Eu acho que sim, ainda tem um preconceito, e vamos lá, né? Vamos fazer a meia-culpa aqui. Uma grande parte desse preconceito é da psiquiatria, porque, gente, a psiquiatria fez umas coisas equivocadas, né? Lobotomia, eletrochoque. Então, assim, a gente ainda está, acho que está melhorando muito a procura, né? Eu acho que conforme as pessoas vão fazendo e vão vendo, pô, como é bom fazer, como é bom se entender, como é bom a gente poder falar das nossas questões sem ser, né, atacado por Julgado, né? isso, julgado, né? Então, a palavrinha da terapia, eu tenho a impressão que todo mundo que faz, fala, eu falo para todo mundo, gente, que é maravilhoso e tem que fazer mesmo, né? Uhum. Então, eu tenho visto um aumento, sim, essa população ela tem procurado mais, porque eles estão percebendo, né? Que, poxa, eu sou acolhido ali, né? Óbvio, eu já atendi paciente que falou assim, eu fui num outro terapeuta e não fui bem acolhido lá. Uhum. Isso Sim, acontece, eu acho sim. que, né, os próprios psicólogos, psiquiatras, né, já escutei muito psiquiatra também falam, não atende esse público, não quer. Uhum. Beleza, tá tudo Uhum. bem, né? Então, encaminhe para alguém que tenha essa disponibilidade Sim. de atender essa, né, de atender essas demandas. A gente não tem que atender todas as demandas, né? Eu acho justo. Mas então encaminha para alguém que goste de atender essas demandas, que saiba atender isso. Né? E eu acho que a procura tá aumentando, acho que esse preconceito da saúde mental, ele tá cada vez mais sendo diluído, e quando a pessoa tem a força suficiente de falar, eu faço terapia, às vezes faz um tratamento psiquiátrico, é muito interessante como eles vão me contando, os pacientes, pô, você acredita que fulano me procurou, aí ciclano me procurou falando também que tá com depressão, também tô com burnout, também tô com Sim, uma questão, sim. né? Uai, quando foi que você percebeu que gostava de mulheres? Aí a pessoa, você já, pô, acho que eu vou pra terapia também, porque acho que eu também tô com essa questão aqui. Que legal, né? Bacana. Então eu Como a acho que assim, fala esse é importante, preconceito, né? exato, né? Esse espaço, ter um espaço, né? É isso, ter um serviço, né? Ter pessoas que conseguem falar de saúde mental no ambiente de trabalho, então, que eu acho que a gente tá muito adoecido. Sim, O ambiente de trabalho, né? Cada vez mais trabalha, trabalha, trabalha. Acho que a pandemia, imagina, pelo menos é o que eu vi no consultório, sim, misturou tudo, o que é casa, o que é trabalho, e de repente o sim, pessoal sim. trabalhando 24/7 e, bom, burnout lindamente aparecendo, assim, aos montes, Hum, né? Então, eu acho que esse espaço de saúde, falar de saúde mental, falar que, olha, a gente precisa tentar equilibrar, sim, a nossa carreira, é importante, a gente precisa dela para viver nesse claro. mundo, tudo bem, mas a gente também precisa estar bem, com a cabeça bem, porque senão a gente não funciona no trabalho. Né? Eu acho que a psicologia, a psicanálise, a gente está aqui tentando, também é um trabalho de formiguinha, mas a gente segue tentando, né, acolher todas essas demandas e transformar esse ambiente de trabalho numa coisa menos moedor de carne, talvez um pouco mais humano, Uhum. né? Acho que a gente Perfeito, estamos tentando, seguimos tentando, né? Perfeito. perfeito. Viviane, a Perfeito. gente tem alguma pergunta? Então, as perguntas que a Carol fez, né? Ela mandou uma última agora, perguntando se a Fala tem algum tipo de programa de palestra para atualização, que seja, que a gente possa, de repente, estar oferecendo para o mercado, né? Para falar sobre essa nova realidade. Sim. Porque, como a gente falou, o preconceito às vezes vem de cima das hierarquias das empresas por falta de conhecimento. Porque a maioria também dos empresários também vem de uma era, né? Alguns já têm uma certa idade. Então, ela está perguntando se a gente tem alguma coisa nesse sentido. Nós temos sim. Que Né? E a bom. gente pode conversar com mais calma, né? A gente tem os programas de voltado, né, à psicoeducação, que é abrir um espaço mesmo de comunicação para essas pessoas. Isso pode ser feito por meio aí
de palestras, a gente costuma trabalhar com rodas de conversa com grupos menores, né? A gente tem alguns workshops que são voltados para liderança e para gestores, até como lidar com essas situações, não só com essa, né? Mas todas essas situações que de fato ainda tem um preconceito grande, né? Então a gente tem alguns pilares bastante interessantes. Depois a gente pode conversar, se você quiser, de uma maneira mais tranquila. Beleza? Já. Eu vou passar uma informação que a Simone respondeu aqui. Obrigada, Simone. Ó, a primeira parada do Orgulho Gay foi organizada no ano de 1970, para lembrar e fortalecer o movimento de luta contra o preconceito. O Dia Internacional, ou simplesmente o Dia do Orgulho Gay, é comemorado dia 28 de junho em todo o mundo, né? E o principal objetivo é conscientizar a população do combate à homofobia. Então, essa foi a nossa perspectiva. Nós estamos finalizando mesmo. Quero agradecer, deixar um minutinho para a Rebeca se despedir, para a Márcia se despedir. Já agradeço a oportunidade. Gente, queria agradecer. Eu acho que esse tema é muito importante. Fico muito feliz de poder falar desse tema, né? Desse tema estar circulando. Espero que circule mais. Espero que tenha mais pessoas que possam falar desse tema, que a gente possa abordar. Quem sabe um dia até nem precisar mais abordar, porque ele está tão naturalizado, né? Que a gente nem precise falar, a gente possa abrir espaço para outros, né? Mas fiquei muito feliz com o convite, acho que foi muito gostoso, muito prazerosa. Foi um bate-papo, né? Foi uma conversa aqui, né? Sim. Com a gente. Nem foi uma coisa muito formal, que eu acho que foi mais gostoso ainda. Então, agradecer o espaço, agradecer a confiança mais uma vez, né? E espero que a gente possa fazer outros trabalhos juntos, porque eu sempre fico muito feliz. Vamos, sim. Com certeza, Rebeca, com certeza. Eu também queria agradecer a presença de todos, te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, né? Eu acho que você foi super. Ficou mudo aqui para mim. Cadê você, Márcia? Ficou mudo, Márcia. Ai, meu Deus. A maneira mais Agora importante, sim. né? Tá bom? Tá joia, gente. Sim. Obrigada. Vamos encerrar o nosso tempo. Um bom dia a todos. Nos vemos, Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.